E quem está curtindo bastante é o torcedor do Lion, viu? Porque o Moisés está de volta, né? O atacante já jogou no Fortaleza, né? Foi vendido para o futebol mexicano, para o Cruz Azul, e agora o Fortaleza recomprou e ainda saiu no lucro, né? Se a gente fizer a conta ali, acho que pagou mais barato agora do que vendeu. Iago, queria que você falasse aí sobre esse retorno, essa volta do Moisés, né, atacante de 27 anos, estava no Cruz Azul do México, contrato até 2027, o valor da compra 3,8 milhões de dólares. O Lion vem forte aí para 2024. Mais um negócio assim de mestre, uma coisa que inclusive tem se tornado a marca dessa gestão do Fortaleza, né? Assim, o Moisés ele é vendido por pouco mais de 4 milhões e meio de dólares, 22 milhões de reais, e é recomprado por 18 milhões, ou seja, um lucro de 4 milhões de reais, só que ainda com isso o Fortaleza ainda renova o contrato até o final de 2027 e traz um cara que assim foi muito importante em 2022, vinha muito bem em 2023 quando foi vendido, e que não vai ter aquele velho problema que muito se tem quando se traz um jogador internacional, que é a questão da adaptação. Chega, já conhece boa parte do grupo, conhece a dinâmica de trabalho do Vojvoda, é muito querido pela torcida, e assim, eu acho que é uma grande adição ao elenco do Fortaleza para o início dessa temporada de 2024. Um Fortaleza que agora passa a ter 4 opções para jogar na ponta esquerda, né? Só que a gente sabe que algumas delas já devem estar tomando caminho de saída, como é o caso do Romarinho, que está apalavrado e falta apenas oficialização do acerto com o Sport, e acho que também essa chegada do Moisés pode ser que encerre de vez a história de que há a possibilidade do retorno do Guilherme, porque o Guilherme ele já passou a ser sondado por clubes do futebol paulista, e acho que com o retorno do Moisés, eu acho que esse retorno do sorvete de flocos, como ele ficou conhecido aqui em Pernambuco, deve não mais acontecer. Ele deve ser repassado pelo Grêmio para outro clube. Mas, sim, bom nome, boa contratação, e acho que o Fortaleza assim, encontra um reforço quase que caseiro para poder fortalecer ainda mais seu elenco para as competições de 2024. Minhoca, quero te ouvir também sobre essa negociação que, como o Iago disse, né, foi uma jogada de mestre, né? Você vendeu o jogador por um valor, você compra ele pouco tempo depois por um valor menor, né? Você sai lucrando e ainda tem um grande reforço para a próxima temporada. Pois é. No caso aí da recompra, né? O Fortaleza tinha garantido o Moisés para 2021, né? Chegou sem muito holofote aqui. Foi um jogador que vinha de uma Ponte Preta que quase foi rebaixada, mas que se falava muito, né, dessa qualidade dele de 1 contra 1. Ele chega, o primeiro jogo dele, se não me engano, foi o Clássico, fazendo já um gol logo de cara. E, obviamente, né, clássico acaba definindo um pouco da paciência ou até mesmo da autoestima, né, que o torcedor, da estima que o torcedor tem com o próprio atleta, né, que acaba sendo adquirido. E o Moisés foi esse jogador que teve excelentes momentos com a camisa do Fortaleza. Ele sai sob muita lamentação, lembra muito o caso do Pikachu do ano passado, né? O Pikachu também foi negociado para o clube japonês, e aí quando chegou no começo do ano, tal qual foi, né? Agora o Moisés, para começo de 2024, tal qual o Pikachu, ele chega com um torcedor muito esperançoso. E aí eu vou pegar exatamente o caso do Pikachu, claro que são 2 jogadores diferentes, situações diferentes, porque tanto como aconteceu no Pikachu no Japão, como aconteceu agora com o Moisés jogando lá no México, os 2 não foram bem. Nem o Pikachu foi bem no Japão e nem o Moisés foi bem no México, né? Então, é óbvio que o Fortaleza traz um excelente atacante, mas é um jogador que, né, ficou um tempo sem jogar bem, para não gerar aquilo também que... porque eu costumo sempre colocar o copo no meio, né? Às vezes mais para meio vazio, às vezes para meio cheio, geralmente é mais para meio vazio. Então, acho que o primeiro ponto que o torcedor tem que entender, o Moisés que chega é um Moisés muito identificado. Ele sabe quem é o treinador, ele sabe como é a torcida, ele sabe como é o andamento interno do clube. Então, não tem nada que ele vá sentir em termos de ambiente. Na verdade, é muito mais a recuperação do futebol do Moisés, porque o Moisés, de fato,
há muito tempo não tem jogado bem, né? É bom lembrar também que no período do Fortaleza houve momentos que ele foi mal, tanto que ele foi até para a reserva, mas a aquisição, né, o que o Fortaleza acaba garantindo, e aí pelo contrato, né, 100% dos direitos do próprio Moisés. Eu acho que foi uma ótima aquisição, porque o Moisés, quando sai do Fortaleza, naquele período, na minha avaliação, era o melhor jogador aberto do futebol brasileiro, naquele período especificamente, que ele saiu do Fortaleza. Então, na partida que ele fez contra o Fluminense, nessa temporada, para mim, a maior atuação de um jogador do Fortaleza nessa temporada, foi determinante, e é um jogador de uma característica que acho que pode acabar acrescentando naquilo que o Fortaleza há muito tempo tem como característica, né? Jogadores mais abertos. Então, você tendo o Pedro Rocha voltando, você tendo o Machuca ainda tendo potencial de crescimento, o fato de ter saído o Guilherme para chegar o Moisés, que era um cara que, quando sai, assim, não parecia que ia ter outro nome que pudesse substituí-lo, e o Guilherme foi o que mais se aproximou, e nem assim, o se aproximar assim de tipo, não, esse aqui foi o que acabou dando certo. Então, para mim, a aquisição do Fortaleza é acertada, é um valor que acaba saindo muito em conta para o Fortaleza, porque é aquilo que ele adquiriu, né? Em termos de ganho, e porque ele vai pagar, acaba sendo mais lucrativo para ele, e o fato de você ter uma peça dentro de campo, né? Que já tem essa qualidade. O único asterisco que eu coloco é isso, é de não achar que o Moisés vai começar a temporada como se fosse aquele, quando ele sai do Fortaleza, né? Para também a gente fazer uma espécie de associação. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser algo parecido com o Pikachu, que demore um pouco para se encaixar em todo o contexto, algo que é natural também de um jogador que certamente, né, vai tentar recuperar o futebol que ele apresentava aqui no próprio Fortaleza. É o Moisés que no Cruz Azul, né, o último time dele, 19 jogos, dois gols e uma assistência, né? Ele tem o mesmo número de jogos pelo Fortaleza esse ano, com números melhores, 5 gols e 2 assistências. Né, um jogador aí importante aí para a próxima temporada do Fortaleza. O Fortaleza está com um elenco tão recheado, né, amigos, que vai até se desfazer do artilheiro da Série B, que pertence ao Leão do Pici, né, que é o Gustavo Coutinho, mas tem proposta do exterior e não deve ficar. É um jogador que realmente é melhor negociá-lo, o contrato vai até o final de 2024, não tem realmente espaço, o Gustavo Coutinho não teria espaço no Fortaleza esse ano? Esse próximo ano? Acho até que poderia ter espaço, né? É bom lembrar, e o Iago também vai lembrar, que a terceira opção do Fortaleza, ali dos homens mais adiantados, era o Romero, por exemplo. O Romero era caro para ser a terceira opção ali daquele setor. Então, na prática, é melhor você ter um Gustavo Coutinho, um jogador da base, né? Bem mais barato, que possivelmente entregasse mais do que você ter o Romero. Mas eu acho que o melhor momento agora é esse, Fábio, porque o Coutinho ele já foi emprestado várias vezes e eu acho que nessa hierarquia interna, né, dentro do elenco, ele ia ser essa terceira opção. Então, na hora que o Vojvoda fosse fazer o time que ia ser relacionado, iria Lucero, iria Galhardo. Se tiver um espaço, coloca o Coutinho. Se tiver uma suspensão, coloca o Coutinho. Então, o Coutinho, na verdade, eu acho que nesse período que o Fortaleza foi emprestando, ele mostrou o potencial dele. Então, ele foi bem no Botafogo da Paraíba, ajudou bem na temporada passada no Sport, foi relativamente muito bem, e nessa temporada ele terminou com o artilheiro da Série B. Então, você tendo esse atleta, terminando essa temporada 2023, como o goleador da Série B, com bons números por onde passou, o melhor momento para negociar agora, entendeu? Já que na prática, porque assim, se ele fosse mais jovem, tivesse 20 anos, 21, beleza, dava para ficar, dava para ir utilizando ali, aqui e tal. Mas pela idade dele, pelo momento agora, eu não vejo, talvez, outra possibilidade, pode até existir, mas eu acho que o primeiro momento, a primeira oportunidade real de você conseguir uma boa quantia de negociação com o Coutinho é agora, porque está em alta, entendeu? Pode ser que se ele fica no Fortaleza, ele acaba não sendo aproveitado, perde a confiança, volta a ser emprestado, não consiga entregar o que ele entregou em 2023, ele vai para outro clube, mas não chama tanta atenção como ele fez em 2023, e aí você perde um valor de mercado que, nesse momento, eu acho que o Coutinho já tem a ponto do Fortaleza conseguir uma boa negociação. Então, nesse ponto, eu vejo que o Fortaleza foi bem, né? Assim, se realmente conseguir fechar com um time do futebol do exterior, e já era algo que eu tinha pensado, né? Assim, já umas semanas atrás, quando eu falei, eu acho que se eu fosse Fortaleza, eu negociaria o Coutinho, porque eu acho que não tem melhor momento para fazer essa negociação. Não sei
que a Iago pensa. Eu estou 100% fechado contigo, Minhoca. Assim, o Coutinho ele vem de 2 temporadas muito boas, né? Em 2022 e 2023. É um cara que, assim, é da base, mas não conseguiu se firmar no tempo que esteve no Fortaleza. Vai ter a dificuldade de ter 2 jogadores que são muito identificados e muito queridos pela torcida do Fortaleza, que são Lucero e Galhardo como primeiras opções. Então, assim, acho que realmente é o momento certo de vender. Só que aí vem a história do contar com o porém, né? A gente tem que lembrar que o Lucero ele ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte em março. Então pode ser que o Lucero ele pegue um gancho, uma suspensão. E aí, nesse caso o Gustavo Coutinho já tenha sido vendido, o Fortaleza provavelmente vai ter que ir ao mercado buscar algum nome. Então, fica essa história assim. É o melhor momento? É. Mas daqui 2 meses pode ser que a gente volte nessa venda do Gustavo Coutinho e pense, putz, podia ter segurado para se resguardar deste problema futuro. Mas estou 100% contigo. Eu acho que se existe uma hora boa para o Fortaleza fazer a venda, conseguir ganhar uma grana para manter o seu fluxo de caixa, sua saúde financeira saudável, com a contribuição do Gustavo Coutinho, o momento é agora. Já aproveita, né, a venda aí, né? Já pagou alguma coisa no Moisés, né? Já bate ali. Quem sabe o Fortaleza recompra daqui 2 anos mais barato, né? Pode ser. Mas o Coutinho... O Pikachu também foi nessa. Ele acabou de adquirir de novo o Pikachu nessa mesma lógica, né? Era por um japonês e recomprou o Pikachu, né? E por um valor mais barato do que o que vendeu o Pikachu ao Shimizu. Ou seja, é só lucro, né? A roda só faz girar a favor. O Coutinho é muito, muito bom jogador, né? Ele passou no Botafogo da Paraíba, foi artilheiro da Série C. Aí no ano seguinte foi o artilheiro da Série B, né? Então é um jogador jovem, acho que ele tem o quê? 23, 24 anos nessa faixa e realmente tá seguindo aí, cada ano ele vai entregando mais, né? Então... porque assim, e aí só um detalhe já mais, Fábio, se caso o Fortaleza tivesse numa Série B e tudo mais, assim, ou se não tivesse tão bem financeiramente como o Fortaleza está hoje, né? Assim, o nível de exigência para o Fortaleza acaba sendo maior do que o Coutinho pode entregar. Acho até que o Coutinho poderia ajudar bem, entendeu? Mas, sabe, aquela coisa do sarrafo mais alto e você sempre cobrar mais, entendeu? Hoje, por exemplo, o Galhardo é cobrado. E o Galhardo eu acho ele um bom jogador, né? Imagina um Coutinho tendo um jejum de gols como teve Galhardo, entendeu? Assim, é muito mais difícil de um garoto ele. Um garoto assim, né? Porque já tá chegando aí nos seus 20 e tantos anos, né? Metade aí da casa dos 20. Então, assim, eu acho difícil ele conseguir performar, porque ele teve isso no Atlético Goianiense. Teve um momento que ele teve um jejum lá no Atlético Goianiense, tudo mais, até o Peixoto conseguiu entregar mais. E aí eu acho que para um Fortaleza hoje o nível de exigência está mais alto, né? Assim, para o atleta, né? Então, acho que ia ser difícil para ele. O Fortaleza aproveita o momento do jogador valorizado, né? Artilheiro da Série B. No último ano de contrato também, né? Então, se for para deixar o jogador ali meio encostado no elenco, né? Sem muitas oportunidades, certamente é melhor fazer uma grana, aproveitar esse último ano aí e encher os cofres aí do Leão do PC. Só aproveitar, o Alexandre e o Fernando lembraram bem, né? Que, na verdade, o que vai ter em março são as apresentações, né? As defesas, cada um, que são 3 julgamentos, né? Um é do Lucero com Colo-Colo, o outro vai ser do Fortaleza com Colo-Colo e outro vai ser envolvendo os 3. E aí, primeiramente, vai se colocar lá as provas e depois aqui, de fato, a FIFA vai dizer, enfim, se tem culpado ou não, enfim, punições e tudo mais. Então, em março, é só, digamos, o julgamento, né? Eu acho que não vai ter ainda a decisão tomada, não. Acho que até o Alex Santiago, presidente do clube, chegou a mencionar essa informação. Se eu não me engano, são o que eles chamaram de audiências, né? Que vão ouvir as partes, fazer a construção da prova para ir só depois gerar o julgamento. Isso. Julgamento esse que ainda não tem data marcada. Isso. Vamos seguir no Fortaleza, porque tem mais informações, né? O Paulo Neto perguntou aqui sobre o goleiro Santos, né? E é o nosso próximo tema. O Santos, goleiro, foi muito bem no Atlético Paranaense, né? Goleiro, inclusive, paraibano.
Foi muito bem no Atlético, foi comprado pelo Flamengo, no Flamengo ali teve um momento, oscilou, foi para o banco de reservas, hoje é o terceiro goleiro, né, atrás do Rossi e do Matheus, e é uma oportunidade aí de mercado para o Fortaleza. A informação inicial foi do Vene Casagrande, né, a notícia está lá no NE45, já tem o João Ricardo, Iago, precisa de outro goleiro, e assim, o Santos não deve ser barato, né, não sei se seria empréstimo, se seria exatamente compra, mas Fortaleza realmente precisa de outro goleiro? Então, Fábio, o Fortaleza, ele meio que desonerou a folha na posição quando repassou, acabou o contrato com o Fernando Miguel, e o Fernando Miguel acabou indo para o Ceará. Então, assim, fica a vaga, porque hoje o Fortaleza ele conta com 2 goleiros no seu time profissional, que é o Kozlinski e o João Ricardo, que é o titular. Acho que a contratação do Santos seria um ótimo nome. É um excelente goleiro que, estando em forma, estando com a confiança em dia, briga muito forte com o João Ricardo e diria até que tem boas chances de ser titular. Acho que é uma tática interessante do Fortaleza de tentar ter 3 goleiros competitivos para as 5 competições que vai disputar no ano, porque a gente já viu o aperto que foi quando o João Ricardo machucou no início da temporada, que aí teve que ficar só com o Fernando Miguel, teve que trazer o Kozlinski de maneira emergencial, e tinha salvo engano, o Kennedy, que é o mais jovem, que foi emprestado e que já acabou sendo devolvido ao seu clube de origem, salvo engano, o Tombense. Então, assim, acho que é uma proposta interessante, dependendo do patamar financeiro que venha. Acredito que por estar em um momento de baixa na carreira, o Santos não deva tentar manter o seu patamar salarial que tinha no Flamengo. Se vier, deve vir num patamar mais abaixo. E com o bom trabalho que o Vojvoda faz até de recuperar muitas vezes jogadores que vêm para o Fortaleza em momentos que não tão bons na carreira, acho que pode ser interessante, acho que é uma boa alternativa e que, estando em condições ideais, como a gente já ouviu no Atlético Paranaense, acho que pode até ser o nome para assumir a titularidade, se vier. O Santos chegou à seleção brasileira, né, na época do Atlético Paranaense. E aí, Minhoca, quem sairia mais ganhando? O Fortaleza, o Santos ou os dois? Goleiro é uma posição muito específica, né? A gente sempre fala isso, nessa coisa do goleiro tem um uniforme diferente, onde o goleiro pisa não nasce grama, aquelas máximas do futebol, né? Aquelas lendas urbanas do futebol. Mas, pelo fato de ser um goleiro, eu acho que aí eu deveria entrar muito mais numa conversa do que pela qualidade técnica que eu vejo no Santos. O Santos eu sempre gostei como goleiro, sempre olhei o Santos desde o começo, quando ele começou a fazer os primeiros jogos no Atlético Paranaense, quando eu comecei a acompanhar, sempre vi uma similaridade com o Dida, né? O goleiro que era muito frio, não é goleiro de defesa espetaculosa, muito posicionamento. Você via muitas defesas que ele fazia no Atlético Paranaense, era só posicionamento. Então encaixava a bola parecia defesas fáceis, mas era só o posicionamento dele. E por que eu estou falando dessa conversa? Porque goleiro, queira ou não, tem a ver muito com a confiança, né? E esse período de Flamengo do Santos, assim, foi o período que eu, assim, rapaz, eu não sei se ele vai conseguir voltar a manter o mesmo nível que ele teve antes, não. O Fortaleza é um bom local, o Fortaleza trabalha muito essa questão da motivação do atleta, né? O Fortaleza se destaca muito nesse aspecto humano, né? Vários jogadores falam isso. E pode ser assim, eu acho que para o Santos seria muito bom. Agora, tudo vai depender, por isso que eu falei dessa conversa, de como o Santos de fato está interessado em se reerguer também. A mesma coisa que eu falei do Moisés, só que no caso do Santos, ele é muito mais, digamos, um trabalho a mais que o Fortaleza precisa fazer. É bom lembrar que nesse período do Vojvoda, os goleiros do Fortaleza sempre oscilaram. Então, de Felipe Alves, Marcelo Boeck, Fernando Miguel, o próprio João Ricardo. E o Santos, ele tem um pouco essa característica, né? De um goleiro, às vezes, não ser tão estável. Para mim, ele era até muito estável no Atlético Paranaense, mas no período do Flamengo, ele, para mim, até foi assim, um dos responsáveis também do Flamengo ter tido muitos problemas na temporada. Então, me gera um pouco de dúvida
pelo momento do Santos. Tecnicamente falando, pelo que ele já mostrou, acho um bom nome. E talvez eu não fosse para um goleiro do perfil dele. Assim, talvez eu buscasse um goleiro mais jovem. Mas eu não sei o quanto no mercado esse goleiro jovem está muito, muito caro, né? Assim, porque tem bons goleiros jovens aí em alguns clubes do país, mas geralmente já são os reservas imediatos. E aí eu não sei se isso para o Fortaleza sairia um custo muito alto, e aí, no caso, talvez o Santos sairia mais em conta por conta da idade, né? Mas, em todo caso, não acho mau nome, mas precisa ser trabalhado para se reerguer na carreira. Pois é, o Santos, bom goleiro, né? A questão do goleiro é mais confiança, né? Do que qualidade, o Santos tem, né? Já demonstrou. Se ele conseguir recuperar a confiança aí no Fortaleza, se for um custo-benefício interessante, eu acho que também vale a aposta aí do Leão no goleiro de 33 anos. Jogou 63 jogos pelo Flamengo. Até achei que ele tinha jogado menos no Flamengo, mas até... Não, ele foi titular muito com o São Paulo. Perdeu mais agora, né? O Matheus Cunha e o Rossi que chegou. Mas tá aí, tá livre no mercado. O último jogo foi em maio, né? O último jogo em maio desse ano. É um pouco natural, né? Goleiro, o Kozlinski, por exemplo, que agora vai ser de novo o terceiro goleiro do Fortaleza, jogou um jogo e acho que foi Copa do Brasil ali contra o Águia de Marabá. E ele jogava muito na época, assim, jogava com regularidade no Guarani, né? Então isso mesmo. E tem que ter um goleiro que faça uma sombra, o João Ricardo, né? Porque não dá também para ele se sentir muito dono da posição, né? Então, uma sombra ali. Até acho que se o Santos chega para ser titular, mas seria uma sombra para o Santos, né? Por exemplo, né? Então, o Fortaleza tem muitas competições, né? Tem Sul-Americana, Copa do Nordeste, Cearense. Então, realmente, como até disse aqui, eu acho que foi o Hugo Garcia, né? Tem muitas competições e realmente tem que ter um elenco farto.